Fala, minha turma! Estamos aqui iniciando um projeto maravilhoso e com certeza abençoado por Deus, que nada sem Deus na frente segue adiante. Agradecer ao nosso Papai do Céu por um projeto que a gente inicia agora e, claro, quero contar com a sua participação do outro lado, quero contar com você compartilhando, curtindo. Muita gente vinha pedindo para que a gente pudesse mais uma vez iniciar um projeto de podcast. E o podcast do Ozzy está de volta. Agora com uma outra estrutura, em um novo estúdio, justamente para você ter a melhor qualidade. E a gente começa com o pezão direito, porque eu vou entrevistar agora, bater um papo, conhecer Graça Souza, a tia Gal, para os íntimos, ela que é coordenadora da equipe de assistência social do materno infantil e quase era policial militar na Bahia. Seja bem-vinda, Graça. Bom dia, Oziel. Bom dia a todos. Lavínia. É uma satisfação estar aqui com você. E Que saber bom. que esse retorno de vocês, então, assim, falar um pouco de mim, né, para Ozzy é gratificante. Já estou aqui com o coração palpitando, Que coisa boa. segurando as lágrimas, porque falar da vida da gente, né, a gente nos remete a histórias do passado, que nos traz alegria e muitas vezes nos traz tristeza, né? Então, assim, é muito bom, vai ser bom. Então vamos falar muito das coisas boas. Vamos, né? vamos. As coisas tristes, Cortella diz que retrovisor, ele serve de referência. As pessoas costumam dizer que o passado tem que deixar de lado, mas o passado é uma referência para que a gente continue acertando e não continue errando. E assim, ó, Zé, falar de mim é mais ou menos igual a música de Zeca Pagodinho. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espera ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixo a vida me levar, vida leva eu. E é cantora isso, também. mais ou menos. Bom, quem é Graça Souza? Bom, eu sou assistente social, sanitarista, né, com algumas outras especializações, mas a sanitarista, para mim, é a que me levou para muitos espaços. Sou mãe, né? Sou Mãe de quantos? mãe de 2 filhos e uma neta que eu crio, que me chama de tia Gal. E, assim, na minha história de vida, Oziel, tem muitas coisas, muitos passos. Eu digo que a minha montanha, eu estou subindo ela a cada dia. E gratificante subir essa montanha, porque todos nós temos uma montanha a subir, né? A escalar. E o importante é que na escalada da vida a gente saiba subir e puxar pessoas e não derrubar pessoas, né? E eu aprendi isso ao longo da minha vida. Então, assim, nos anos em 90, quando começou aquele período, né, começar um pouco de antes. Tá. Começou aquele Romeu e Julieta, né, da Polícia Militar. Não sei se vocês lembram, né? Começou O Romeu e Julieta é o quê? Era porque era o casal, só tinha homem na Polícia Militar, de repente seriam mulheres. Entendi. E aí a TV apresentava como Romeu e Julieta, a dupla. Ah, tá. E eu não sabia disso. Pois é, e eu fiquei na minha mente, eu vou ser polícia, eu vou ser polícia. Vamos lá, você tinha quantos anos ali? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Isso. Jovem, hein? E já antes de tentar ser policial, você já estava atuando em alguma área ou não? Não, ainda não. Era estudante? Estudante, eu fazia magistério. Também estava concluindo o magistério. Porque na época do magistério, eu me lembro bem, quem fazia o magistério tinha o magistério científico, né? Isso. E o magistério é quem queria seguir a carreira de professora. Isso. Passou pela sua cabeça também? Passou. Ou seja, era a fase de vários sonhos. Ou eu faria magistério, o científico ou a contabilidade, né? Entendi. Aí eu fiz a opção pelo magistério. Pelo magistério. Mas aí eu fiz o primeiro psicoteste da polícia ali no batalhão, fiz a prova do psicoteste, passei. Uma felicidade imensa. Mas minha mãe não queria que eu fosse policial. Ela não queria. Ou seja, já começava a desaprovação em ela casa. Não queria. Por conta dos perigos, achava que ia passar por muitas situações de violência. Quem lhe incentivou? Antes de você falar do curso e por que não foi? Quem lhe incentivou? Porque eu vi na TV. Você viu eu vi o na chamado? TV, o chamado foi esse. Eu achei bonito, eu achei legal. Já era concurso nessa época? Era concurso, era concurso. Né? E aí eu fui e fiz o psicoteste.
Depois fui para o Dedezeiro, fiz a prova, Isso, Salvador. Salvador, Aí, na época, eu consegui ter o apoio de umas pessoas para que eu pudesse ir para Salvador, né? Recurso. Recursos. Então, Como é que foi? uma Esse processo do recurso, de onde você ficou lá? eu fiquei na casa de meus tios, eu tenho familiares em Ah, tinha Salvador. familiar, ficou mais fácil. Isso. Aí um tio meu ajudou e uma pessoa aqui de Itabuna também. E eu consegui ir. Umas colegas falaram, me incentivaram. Não foi nada fácil, né? Não, não Tipo, foi não. eu vou fazer o concurso da polícia, Eu eu não tenho dinheiro, conhecia tá isso, resolvido. não. Eu não conhecia Salvador. Eu não conhecia Salvador. Então foi tudo. E na época, quem me deu ajuda, que me deu um apoio grande, assim, eu posso citar o nome, Sim. foi seu José Domingos Faustino. O policial. Ele, Também, né? ele é o pai de Marcos, de Zezinho, que é do trabalho na prefeitura. Da família Isso, Faustino. porque eu morava na mesma rua que eles, na rua Entendi. Petrópolis, no bairro São Pedro. E ele disse, vá, eu vou Então ele me ajudar. ajudou na época, né? Foi uma pessoa que me ajudou muito. E aí eu fui para Salvador, não conhecia nada. Fiz a prova, para minha felicidade, passei. Passou. E aí quando foi para os exames, eu estava grávida. E a gravidez acabou interrompendo um sonho. Acabou interrompendo o sonho. Na verdade, é quase que interrompe um outro segundo sonho que ela concluiu de fato, o meu ensino médio. Já estava em conclusão, mas ainda faltava uma pequena etapa. É o conselho que muita mãe dá, olha, a gravidez vai interromper um processo aí de sequência. A gente pode falar sobre isso mais um pouco à frente, você Isso. trazer essa experiência de vida para quem está vendo. Mas hoje pode você fazer o concurso, tá grávida, espera todo o processo e não é desaprovada. Você foi tirada do circuito. Isso, fui. Foi reprovada. Fui reprovada. Então, Não pela pude. competência, e sim pela gravidez. Isso, pela gravidez. Caramba. E aí eu volto, eu grávida, e aí a segunda etapa foi a parte triste, que meu pai não me aceitou grávida em casa. Nossa. Aí vem a segunda frustração. Isso, a segunda frustração. E aí fazer o quê da minha vida? Seu pai apoiava, pelo menos, você ser policial? Não, que a conversa era pouca, Era pouca, sabe? né? Pouca, Então, aí a segunda etapa. Eu grávida e sem ter para onde ir. Minha mãe queria, mas ele não. E aí, nesse momento, quando você tem amigos, quando você tem os pés fincados no chão, quando você sabe ser uma pessoa boa, você tem pessoas que te ajudam. E eu contei, na época, com duas amigas minhas de sala, Antônia e Eugênia. Eugênia é a esposa de Cosme Reis. Sim. A Eugênia é minha colega Advogado. de sala, e ela disse, não, nós vamos te ajudar. E aí, sem condição, estudando, aí fui morar na casa de Antônia. Mãe solteira? Mãe solteira. Fui morar na casa de Antônia na rua Monte Alto, no São Caetano, perto Onde? do estadual, porque eu estudava no estadual, então próximo. E a Eugênia me deu todo o apoio possível que ela pôde. Né? Eugênia foi uma amiga, uma pessoa muito presente na minha vida. E aí eu consegui concluir de fato o magistério. Mesmo grávida? Mesmo grávida, porque eu tinha opção. Era concluir o meu curso ou parar e fazer o quê da minha vida? A né? gestação durou todo o curso ou você chegou a ganhar o bebê ainda depois Em do curso? conclusão. Em E aí conclusão. foi. Na verdade, já no finalzinho, porque foi novembro. Dia 6 de novembro, então eu estava no finalzinho. E aí, Eugênia, mais uma vez na minha vida, vai até o trabalho de meu pai e fala: sua filha pariu. O senhor vai deixar ela na rua? E aí? E aí ele disse: não, ela pode voltar para casa. Pesou. Aí eu volto para casa, para a felicidade de minha mãe, que minha mãe nunca me abandonou nesse período. Estava sempre junto. Sempre junto, ela sempre ia. No final do mês, deixava feira para contribuir com a casa da minha colega. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E aí, era o Hiperitão naquela época, Sim. né? Então, ela ia fazer a Messias. feira. Messias, Messias. É isso, Messias, Ia fazer a feira e deixava, porque era São Caetano, sem meu pai saber que ela estava fazendo isso. Porque meu pai trabalhava no Grupo Chaves na época, então, o vale-refeição que ela recebia, eu dava fazer a feira do mês todo e ela sempre dividia o pão. sem ele saber. E aí eu voltei para casa. Mas eu voltei para casa numa situação que enquanto ele estivesse lá para sair para o trabalho, eu não poderia sair do quarto. Eu só saía do quarto quando ele saía para o trabalho. Peraí, quer dizer que você
voltou condicionada. Isso. E Você aí, volta, mas eu não quero ver sua cara aqui. isso, É bem isso. mais ou menos. Como é que é viver assim com essa relação? É assim, e eu não culpo ele não, porque a gente dá o que a gente tem, o que a gente recebeu, né? Hoje é meu amigo, minha Certo. pessoa que eu amo, né? E assim, Laísa, que é minha filha, ela foi Aham. conquistando meu pai aos poucos. Quando ela começou a engatinhar, eu não conseguia segurar ela mais na cama, então ela descia e o encontro dele, ele chegava de madrugada, que ele era, né, trabalhava com essa Aham. coisa, transportando cacau, tudo. E aí quando ela acordava de madrugada, quando via ele chegar, ia comer feijão, aquele feijão com mocotó, aquela coisa, e ele dava. Então ele começou, ela fez nós dois nos aproximarmos novamente. Ela cativou o avô. Isso, Claro. isso. E assim, e eu não culpo ele, porque o ensino dele, a criação dele com a minha avó foi essa, né? De que mulher tinha que estar casada para poder parir, para poder Sim. ter filho. E assim eu fui vendo. Eu dizia a todo momento que eu tinha que Aham. ser alguém na vida para poder dar conta de dar uma resposta para minha família. Não que eu tivesse provar nada a ninguém, sabe, Osiel? Porque, Sim. assim, ao longo da minha vida, estando no bairro São Pedro, eu já vi muitas coisas acontecerem. Amigas minhas se envolveram com drogas, amigas minhas que eu não abandonei, consegui tirar da situação, né, de drogadista. E já vi amigos serem presos. E eu não queria essa vida para mim. Eu queria ser uma mulher, ser alguém, estudar, me formar, né? E eu dizia isso todo momento para mim, não para alguém. Eu tinha que Uhum. mostrar para mim mesmo que eu poderia ser alguém, eu poderia reconstruir tudo. Eu cheguei a cair, mas me levantei. Não foi uma queda, né? Foi um empurrão até para acordar. Porque voltando para casa, para continuar a finalizar de fato meus estudos, eu contava com meus vizinhos, porque ficava com Laísa. Todo mundo foi me Tinha uma ajudar. rede de Uma rede apoio. de apoio. Exato. Todo mundo me ajudou para poder fazer isso, para poder concluir o magistério. E eu concluí o magistério. Né? Daí, depois que você concluiu, é que você fez o concurso. Não, Ou não, foi no foi antes? processo, foi Foi no antes, foi nesse processo. processo, Foi no processo. Isso. E a relação com seu pai? Foi Ficou ficando. durante esse período aí que a neta estava cativando ele, como é que ficou? Foi mudando, porque assim, Em algum momento você teve raiva? não tive raiva, eu tive tristeza, porque assim, o pai e a mãe, né, eu sou mãe, a gente tem que ser o suporte. Sim. O erro de um filho, o filho erra, e você tem que saber a sua posição nesse momento. Excluir o filho, jogar no abismo, ou você pegar na mão do seu filho e dizer, venha comigo, você errou, mas vamos aprender aqui juntos. Tá. Né? Talvez ele não tenha, porque ele não tinha escolaridade, ele não estudou, ele não tinha essa Ele noção. aplicou o que aprendeu. O que aprendeu, né? Que minha avó era muito rigorosa. E o engraçado é que nesse período minha avó não aceitava que ele fizesse isso, né? Quando minha avó soube de fato, ela veio para dentro de casa e disse: não, você tem que dar o suporte. Então, assim, eu contei também com minha avó nesse Sim. período, logo depois que eu voltei, né? Então, assim, eu não senti raiva. Eu não senti raiva. Eu fiquei um desespero no primeiro momento de me sentir só. Claro. E uma coisa que um sofrimento que eu passei na casa dessa minha amiga que eu fui morar é porque ela era separada, morava com os filhos. E o ex-marido dela não podia saber que eu estava ali. Nossa, mais E uma aí, vez você está escondida. todo sábado eu não podia sair do quarto, porque era quando ele vinha trazer as compras dos meninos, ele trazia as coisas, ele vinha da fazenda, trazia tudo, então eu não podia sair do quarto. Ele não descobriu também em nenhum momento? Não ou descobriu chegou... nenhum momento, porque todos os filhos de Antônia, eles foram meus parceiros, foram meus amigos. Olha Gostavam só. de mim, né? E aí, assim, é um processo que às vezes eu paro para pensar, para tipo, meu Deus, Duro. olha o que eu passei. Exatamente. Né? E Eu- que é por isso que tem uma frase bem popular que quem vê close não vê o corre, né? É justamente isso, ver você no patamar que você chegou, que a gente vai falar daqui a pouco. Você é uma autoridade na sua área, na área de saúde, na área da assistência social. Você é respeitadíssima. Mas quem vê hoje o que você construiu não conhece essa história que a gente está contando agora, Isso. né? É. Não conhece essa história. Aí vem um processo, você passou por essa dificuldade toda com seu pai, escondida na casa do seu pai, escondida na casa da pessoa que lhe deu apoio, fez o magistério, foi reprovada da Polícia Militar por conta da gravidez, e depois? Depois, aí, em 91, e eu sempre gostei de ler. Sempre participei de movimento de comunidade. Fui catequista, Sim, né? Participava do grupo de jovens, e sempre fiz movimento de comunidade. Sempre. Eu nunca tive parada. Eu sempre gostei de ler. E na época, em 91,
o governo do estado trouxe para a Bahia o projeto PENAX, o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. E aí a pessoa tinha que morar na comunidade, tinha que ser residente da comunidade, conhecer a história da comunidade. E aí eu fiz o processo seletivo. A gente se inscreveu na época na DIRES, eu fiz o processo seletivo, fui aprovada na primeira etapa, que era a prova, né, de Sim. conhecimentos gerais, e depois era uma roda de conversa, queria ver se a pessoa realmente conhecia a comunidade. E nessa roda de conversa eu fui aprovada, eu passei em primeiro lugar. Eu passei a ser agente comunitário de saúde. Você é concursada? Agente comunitário de saúde, Não era concurso? na época não era concurso, Era era seleção. uma bolsa seletiva. Entendi. Então, a gente recebia um salário para isso. E aí, Depois passou a ser concurso, depois passou. né? É isso, passou a ser, Que é foi uma- reconhecido é- como categoria profissional. E o agente comunitário de saúde é uma verba do governo federal, É né? do governo federal, repassado aos municípios, mas os municípios têm na verdade, as 3 esferas de governo têm contrapartida. Mas aí vocês tiveram que fazer um concurso também? De novo, não. Não. Foi reconhecimento com projeto de lei. E direito adquirido, Isso, o direito né? adquirido. Você já estava lá, então. Isso. Aí eu fui e fiquei sendo agente comunitária, no bairro São Pedro. Quem bem visitando conhece uma comunidade é o agente comunitário. Isso. Conhece a E realidade. vou te dizer que eu falo em todos os locais que eu vou para fazer qualquer fala, eu falo que a minha essência profissional se inicia com o agente comunitário de saúde. Eu imagino. O agente comunitário de saúde me ensinou a ser profissional de saúde, a conhecer as angústias dos outros e trabalhar a integralidade da assistência. Então, foi como agente comunitário de saúde. Você lembra de alguma história que marcou esse início seu como agente comunitário? Sim, a primeiro momento que eu cheguei em uma residência ali na rua José Carlos, e aí eu cheguei para fazer uma visita. Acho que é a rua lá em cima. Lá em cima, É. isso. Era 11h45 da manhã e uma mãe chorando com 3 crianças. Eu fui visitar, pesar as crianças, saber, ela chorava. E aí eu perguntei, quis saber dela, o que é que estava acontecendo. Ela falou, bem assim, eu não tenho nada para oferecer para meus filhos. E aí? O que é que a gente faz num momento como esse? Como eu era da comunidade, como eu era do grupo de jovens, eu fiz um movimento na época com quem era o presidente do grupo de jovens, era Francisco Chico, o povo chama ele de Chico Preto. Sim. Isso, ele era o presidente do grupo jovem, e a gente fez um movimento. E a partir daí nos envolvemos com a pastoral da criança e a gente conseguiu ajudar essa mulher, né? E no mesmo dia ela conseguiu, com pessoas da comunidade, pessoas da igreja do bairro São Pedro, católica, né? E conseguimos, naquele dia, fazer o movimento. Foi o primeiro momento, como agente comunitária, eu fiz uma mobilização de comunidade em prol de alguém. Ou seja, começou aí. Começou aí, né? E assim, teve outros momentos de casas que a gente fez movimento para poder, associação de moradores, na época Vera Lúcia, para poder construção de casas, de pessoas ali. A própria comunidade ajudava a própria comunidade a levantar uma parede. E foi assim que a gente foi movimentando esse bairro e trabalhando. Coincidentemente, pessoas. essa rua que você falou, a gente fez uma ação através da rádio. Lavínia acompanhou, estava nesse dia também, que uma casa pegou fogo e destruiu tudo da família. E a gente fez uma campanha, não sei se na rádio e na rede social também, e conseguimos levar uma boa contribuição lá em cima. E foi engraçado que no dia que a gente chegava, tinha uns jovens em uma casa, e quando o meu carro estava todo preto, todo escuro, foi uma correria de um lado para o outro, que eu falei, não entendi, foi nada. Achavam que era a polícia que estava chegando, e a gente estava chegando com doação. Olha o perigo, né? Porque poderia achar que era a polícia ou até mesmo rivais do mundo do crime e sair atirando no carro que estava chegando, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, reconheceram logo, falaram, rapaz, que susto. Falei, não, calma, vem ajudar aqui a moradora que perdeu tudo. Então, acontece muito isso. Agora, Graça que passou por todo esse processo de dificuldade. Na família, é a única que tem o curso superior ou foi a primeira a ter o nível superior? Dos filhos, eu sou a única que tem A nível única que superior. Dos filhos. Somos Orgulho 5. pro pai e pra mãe, demais. Muito, Né? muito mesmo. Então, assim, eu dizia a todo momento, eu quero mais, né? Eu quero mais. Eu não é só ter se feito magistério, não é só ser agente comunitário. Sim. E aí, num processo, né, estando agente comunitário, eu fiz o curso técnico em enfermagem. Fiz o curso técnico e dizia, eu quero ser técnico em enfermagem.
E 12 anos depois, em 2004, 92, assumi de fato, né, como Agente agente comunitário. comunitário. Em 2004, eu tive a oportunidade, Isaac Neri. Isaac Neri foi diretor da atenção básica. Governo Geraldo Simões. E aí Isaac disse, não, você vai ser técnico em enfermagem. Aí todo mundo dizia, você é louca, agente comunitário está seguro, o técnico é um cargo, é de governo, você vai assumir. 2003, na realidade. Sim. Eu falei, eu vou ser técnico em enfermagem. E abri mão de ser agente comunitário, foi ser técnico em enfermagem. Fui trabalhar no posto de saúde do bairro São Pedro, e lá eu fiquei, né? E aí, contrato de trabalho. Contrato de trabalho, Geraldo perde a eleição em 2004, fazer o que agora da minha vida? Surge a Farmácia Popular do Brasil. E aí, no processo de avaliação de currículo, eu fui trabalhar na Farmácia Popular do Brasil, aqui pertinho, aqui na Praça Santo Antônio, que ela funcionava. E aí fui trabalhar. Estando na Farmácia Popular do Brasil, apareceu a oportunidade de fazer a FACSU, né? Fazer serviço social. Depois do NIME. Isso, depois do NIME. Quando eu concluí, já era o NIME, né? Eu NIME. iniciei FACSU. E agora, Anhanguera. E aí eu fiz. Eu falei, mas pagar como? Mas aí a menina que estava com card, que entrou na farmácia com card, falou assim, olha, se você for bem nas provas, você pode ter uma bolsa de 50%. Eu falei, eu vou ter essa bolsa. Ela falou, 6 pessoas podem ter a bolsa, 40% e 50%. Eu falei, eu vou ter a bolsa de 50%. Você foi uma delas. Fui fazer e fui a primeira colocada. Eu tive a bolsa de 50%. Você é formada em quê? Eu sou assistente social. Fez assistência social mesmo? Mesmo, é. Bacharel em serviço social. Por que você quis seguir a carreira da assistência? Por conta da minha história. Na realidade, eu tinha duas opções que eu queria. Ou nutrição ou assistente social. Eu fui puxar um pouco da minha história, que você não pode escolher um curso só para você ter um nível superior. Você tem que saber o que é que esse curso vai trazer e o que é que ele lhe completa. E serviço social me completava, porque eu ia continuar trabalhando na linha do direito, da garantia de direitos. Né? E eu poderia atuar em qualquer política, tanto na saúde como na assistência. Toda política hoje você tem seção do assistente social. E eu fiz serviço social. Nesse processo, sendo assistente social, eu também estava presidente do Conselho Municipal de Saúde. E foi um outro espaço que me abriu muitos outros espaços, né? E aí, sim, no processo de estando trabalhando na farmácia popular, estudando para ser assistente social, teve um problema, porque começou no final do curso, já tinha aulas aos sábados. E aí você não podia. A Fiocruz não liberava. A empresa que fazia, né, a gestão das farmácias para a Fiocruz não liberava. Aí eu tive que abandonar. Eu falei, pronto, trabalhar ou ser assistente social? Trabalhar. Sustentar a filha. Eu fui ser assistente social. Porque... Você parou o trabalho? Eu parei o trabalho. É mesmo, Mas aí eu fiz o concurso do Estado e o concurso do município de Itabuna no mesmo período. Passou nos dois? Passei nos dois. O do Estado demorou mais para chamar. O de Itabuna, em 2009, chamou. Graça, o que a gente vê na sua história é superação por cima de superação. Isso. O tempo todo. É Deus. O tempo todo. Porque em todos os momentos, mesmo no momento de desespero, eu não recuei de Deus. É isso. Eu continuei falando com Deus, dizendo a Ele, Senhor, é só mais um dia. Sim. Toma a direção da minha vida e me dê condição de superar isso. Vai passar. E Deus me ajudava a passar. Vou te dizer que eu durmo com o problema e não acordo com ele, porque Deus não deixa. Amém. Deus é maravilhoso. Tudo. Quem coloca Deus na frente de tudo, não tem como dar errado. Isso. Não tem como dar errado. Graça, assistente social, com todo o conhecimento que você tem, eu escuto muito das injustiças que acontecem e que vão parar numa unidade de saúde. O que é que toca mais você, que você possa compartilhar com a gente? Olha, são muitas coisas. Primeiro, uma das situações que nos toca é a ausência da integralidade, da intersetorialidade na assistência. Nós somos um corpo, nós somos um todo, né? Se existisse a intersetorialidade, se as políticas dialogassem, as pessoas não chegariam da forma que chegam em uma emergência hospitalar. Porque
tudo começa na base, é na atenção primária, é na atenção básica. Concordo. A atenção básica deveria ser vista como a mais importante dentro da política de assistência social e dentro da política de atenção à saúde. Porque ela que é o início de tudo, né? É na unidade de saúde que você descobre o ser humano, que você descobre os problemas, que você pode trabalhar para evitar que essa pessoa chegue em uma emergência hospitalar. Porque ela só chega porque agrava. Se não agravar, não chega. Só que, infelizmente, a fragilidade da atenção básica é tão grande que a equipe que está na ponta não consegue dar conta de assistir o indivíduo na sua necessidade. Um exemplo, uma pessoa chega com uma forte dor de cabeça. E aí essa dor de cabeça dele intensa é um exemplo, vamos supor, eu não sou médica, mas vamos supor, é o início de um aneurisma. Certo. Aí pede uma ressonância do crânio. Para ele fazer essa ressonância, ele vai demorar meses. E essa dor de cabeça dele vai se agravando. Poderia ter evitado. Poderia ter evitado. Um exemplo, se nós tivéssemos cotas, por exemplo, suficientes de ressonância para dar conta de assistir o indivíduo na necessidade dele da ponta, poderia investigar que aquele homem estava iniciando um aneurisma, por exemplo. Concordo com Né? você. Então, assim, se houvesse realmente... nós não vamos aqui falar de gestão, de gestões, de nada, mas vamos falar das políticas mesmo. As políticas precisam estar fortalecidas, porque no papel a política é um tudo. Se vamos pegar a Lei 8080, o Decreto 7.508, né, que reordena essa Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, se você for pegar no papel, você vai ver a coisa mais linda do mundo. Se pudesse estar executando de fato o que está ali, aplicada, né? Nós não teríamos tantos problemas. Claro que a gente vai ter problemas, mas não seriam tantos. Se as pessoas parassem de tratar as políticas como algo sua própria, como se fosse a extensão da sua casa, e tratar a política como uma política da população, é do povo e para o povo, a gente teria uma assistência melhor. Se fizesse a escuta da comunidade, para que a comunidade manifestasse também aquilo que sabe, aquilo que pode contribuir, seria a gestão participativa, as coisas poderiam estar diferentes. A gente precisa pensar na política como algo que é necessário e importante para o indivíduo, né? Tratar o homem de forma igualitária, promover a equidade na assistência, que a equidade, o princípio da equidade é o princípio da justiça social. A gente não pratica a justiça social. A gente ainda ajuda muito amigos. Chega no hospital, uma pessoa grave, um amigo, muitas vezes, puxa aí o amigo, vamos atender. Vamos atender. Vamos agendar aquela ressonância para o amigo que precise, não para a pessoa que está necessitando de fato. É a saúde para quem tem acesso. Isso, né? E não para quem precisa. O problema não está na política de saúde, nem política de assistência, o problema é de gestão. Eu concordo com você. Concordo mesmo, porque o que a gente vê, a regulação, por exemplo. A regulação na Bahia, ela é o grande gargalo do Estado. Eu recebo diversos pedidos de pessoas que estão há um ano esperando uma regulação, esperando uma transferência, gente que está ali para morrer e a transferência não sai. Aí tem que entrar alguém que tenha o acesso para poder fazer essa ponte e aquela pessoa começar a ser transferida. Não há necessidade disso. A ponta poderia resolver isso muito bem com o tratamento, o preventivo, com a escuta que você citou, mas infelizmente isso não acontece. Eu conheço da realidade de vários hospitais, atuando como jornalista, como repórter. Recentemente, um caso triste aqui em Itabuna de uma jovem, né, que foi violentada e tirou a própria vida, chegou aí para o hospital. Isso acontece o tempo todo, você trabalha numa área de maternidade. A vulnerabilidade das adolescentes está cada vez mais crescente, né, Graça? Sim, muito. Nós temos na maternidade, assim como acontece aqui em Itabuna, nas duas maternidades, em Ilhéus não é diferente, nós temos muitas adolescentes que chegam grávidas. E temos muitas, e aí uma coisa que choca bastante a gente. Adolescente chega grávida por uma violência sexual praticada pelo próprio genitor. E aí, qual é o processo, Graça? O processo a gente acolhe, né? Essa adolescente muitas vezes vem trazida pela família, e o serviço social identifica, como também vem encaminhada já pela vara da infância e pelo conselho tutelar. Quem né? decide aí se quer ter o bebê ou não? A família. A família, Não é a adolescente. A adolescente tem sua participação. Ela é a voz importante. Sim. Mas imagine aí uma filha. Claro que a gente vai entrar nos dogmas da igreja, claro. não é o processo aqui, mas é você ver uma menina de 12 anos que o pai transformou
e esposa no momento que a Nossa, madrasta saía chega a e que arrepiar. engravidou. E aí, fazer o que com essa criança? 12 anos, né? E a família opta mesmo Pelo aborto. pelo aborto, né? Sim, Porque através da é um autorização trauma para a criança. judicial, tudo. Você ouviu uma menina de 4 anos explicar como o pai dizia que a parte íntima dele era um pirulito. Meu pai até. Olha o choque para um assistente social, para uma psicóloga, para uma médica. Como é que Tá ouvindo convive, né? isso? Com esses A depoimentos? gente precisa manter a neutralidade, mas dá uma raiva tão E grande a saúde mental à saúde de um mental, profissional da né? sua área. Isso. Então, nós temos um grande número de adolescentes, porque assim, Osiel, aí eu volto a falar da intersetorialidade na assistência. As políticas precisam dialogar, porque você ter adolescentes grávidas, a família, na verdade, a família hoje está bem fragilizada. A gente não consegue, aí volta a falar da ponta, volta a falar da unidade de saúde, da atuação do assistente, do agente comunitário, na visita domiciliar, para estar conversando, falando com esses jovens sobre essa questão, quais são os prós e o contra de você engravidar na adolescência, de que esse jovem precisa ir para a escola, de que precisa estar na escola, de fazer a fala para tentar tirar esse jovem, essa jovem do caminho da droga. Nós temos instrumentos para isso. Nós temos estrutura, nós temos educação, saúde e assistência. O tripé da Seguridade Social precisa dialogar, precisa falar, precisa estabelecer, criar uma estratégia de ação que dê conta de que todos juntos possam fazer uma fala. É do agente comunitário para dentro da escola e fazer a conversa Sim. mesmo, né, a convite das professoras, a convite da equipe da escola. É o assistente social que faz parte daquele CRAS, daquela comunidade, ir para dentro da escola para fazer a fala. É a educação, entender que precisa de assistente social na escola, não para tirar o espaço do pedagogo, mas para fazer a prática da assistência, que muitas vezes você consegue ter o olhar de pedagogo lá, dentro da escola, mas que o assistente social vai muito mais além disso. O assistente social estaria ali numa equipe Numa equipe multidisciplinar, multi, né? isso, trazendo algumas Porque tem o demandas. psicólogo, tem o psicólogo pedagogo, Isso. né? Entraria a assistência, o professor e direção. Isso, porque eu vou dizer para você, muitos meninos Iria hoje, fortalecer muito. muitas crianças e adolescentes vão para a escola para se alimentar, porque em casa não tem nada. E eu acho isso tão terrível. Porque as É políticas tão triste sociais. essa realidade. As E que po- muita gente dentro de uma Isso. bolha não tem conhecimento, As sabe? políticas sociais compensatórias muitas vezes não chegam na mesa de todo mundo. Não chega. Tem muita gente aí que precisa estar nas políticas sociais que não estão. E aí, se você tem uma equipe multi dentro de uma escola, você consegue identificar aquela criança que está fragilizada, que muitas vezes aquela criança está sendo violentada todos os dias em casa. Ele não consegue ter um E desempenho não na consegue escola. isso, não consegue falar por medo, né? Muitas vezes o adolescente está lá, o pai tem um pé no tráfico, e aí esse menino é violentado porque precisa ser o aviãozinho, ele não quer, ele quer estudar, mas ele chega traumatizado da escola. São muitos fatores hoje que condicionam esse adolescente, esse jovem, para ir para o mundo do crime, que muitas vezes uma equipe poderia, talvez ele não consiga afastar totalmente 100%, mas você consegue recuperar uma parte. Eu conseguiria muito. Né? Concordo plenamente com você. Tá aí lançado um projeto aí para os governos, né? Eu apoiaria 1000% numa Pois ideia é. como essa. Apoiaria 1000%. Recentemente aconteceu algo aqui na área educacional que os gatilhos foram disparados com a presença do psicólogo, com a presença de advogado e de assistente social. Isso, pois é. Porque os gatilhos são disparados. Porque essas crianças que vão fragilizadas para uma escola, elas precisam de alguém que elas se sintam seguras para dizer, olha, é para ela que eu posso falar. Isso. Eu posso abrir meu coração aqui agora. Não dá para executar política pública, cada um no seu quadrado. Não dá. Tem que ter união. Tem que ter união. E a ideia é essa, e tudo que se você for puxar planos, projetos do governo federal, estadual, do próprio município, quando você vai fazer o planejamento, quando você vai construir o plano municipal de saúde, o plano estadual e o plano nacional, você tem a participação coletiva de todos. Tem que ter a participação de todos. Aí na execução individual não vai funcionar. Não dá para ser. Não Não vai dá para funcionar. ser. Tem que ser no coletivo, tem que ser todos. Graça, só para a gente dar pontuar e finalizar essa abordagem que eu achei rica demais para quem está acompanhando a gente, que essa informação não chega. Essa informação não chega. Qual é a idade que mais te chocou no hospital ou ao longo da sua carreira de uma adolescente ou até mesmo criança chegar grávida por conta de abuso? Foi uma criança de 12 anos, não é daqui da região. 12 anos. 12 anos, da região. Eu tinha acabado de completar 12 anos.
veio da região de Venceslau Guimarães. A mãe não tinha condição de criar, então deixou que a avó paterna cuidasse da criança. Nesse período, a avó paterna deixou com o pai. O pai se dizia protestante, né? Sim. Protestante, colocava a Bíblia debaixo do braço, mas todos os dias violentava essa criança. Meu Deus. Todos os dias ele violentava. A madrasta dela saía para trabalhar E a menina e a ficava menina com ficava ela. em casa. Ela contando que ele entrava no quarto, né? E aí violentava. Acabou engravidando. Acabou engravidando. E ela foi quando uma vizinha conseguiu falar com a mãe dela. E a mãe dela foi e pegou. A mãe, assim, sem instrução nenhuma. Muito, assim, a situação de vulnerabilidade extrema, né? Mas teve o apoio da rede socioassistencial do município de Venceslau. Ela teve, sabe? Da saúde, da assistência, conselho tutelar, todo mundo junto, né? E conseguiu Não é pra interromper menos. a gravidez. Ele, segundo a informação dele, foi detido, né? Ele foi preso. Graças a Deus foi preso, porque é um monstro. Claro. Porque o pai, ele tem a missão de cuidar, de proteger. A gente vê no pai da gente o protetor. O espelho. Né? O espelho. E assim, Concordo. é para proteger dos outros. E aí ser violentada dessa forma. E ela, assim, depois de tudo isso, ela passou pelo processo de expulsão e ela sorriu depois. E ela disse para a gente que tinha sido um alívio para ela. E aí nós conversamos com ela. Isso não é o último momento, não é o final da sua vida. Você vai continuar. Ninguém precisa saber o que aconteceu com você. Só quem sabe de fato, porque a conselheira, sua mãe, todo mundo vai guardar com muito cuidado isso aí. Você vai sair de onde você está, você vai para o lado de sua mãe agora. Para não ter vergonha porque na rua, né, Graça? o município, o pessoal vai dar o suporte, vai dar o apoio. Aí tivemos o contato com o assistente social do município, né? Essa mãe, nós ajudamos essa mãe. A gente não pratica assistencialismo, Tá. mas nesse momento a gente precisou ser assistencialista, sim, chegar junto, ajudamos. O material da escola. Também. Material da escola. Então, fomos todo mundo junto, todos juntos. Sua esposa foi fundamental, porque ela sofre junto também. Sofre, né? eu sei disso. E aí acaba que você ouve muito em casa dela. Não é o que... Os lamentos. E assim, é um pé quente, porque toda plantão dela tem um problema, tem problema. Tá o pé frio. Tá com o pé gelado. E aí a gente conseguiu ajudar essa mãe. Ajudamos mesmo financeiramente. E aí vou Sim. dizer como. Nós recebemos um prêmio, nós passamos uma gincana lá no materno. Você soube dessa gincana? Eu lembro. A gincana dava um prêmio pra gente. E esse prêmio nós demos para essa Olha mãe. Só. Nós demos o prêmio. Uma história triste com um final muito bom. E até hoje eu sei notícia dela, né? Tá, a gente não pode, mas eu busco notícia. Acompanha está estudando, está bem, e assim a rede está dando apoio para ela. E é fundamental, porque ela não se sente só em nenhum momento. Não se sente. Exatamente, é fundamental. Mesmo. Agora, eu soube, mudando completamente o assunto, que se você fosse uma policial militar, ia ser um pau de carreira daqueles que diz que você não é boa de briga. Não sou. Não sou. Eu sou muito medrosa. Mas para policial militar não precisa ser Eu não ser sei boa como de briga. seria. Acho que no processo de formação eu teria outra postura, né? Você é medrosa mesmo? Eu sou medrosa, eu tenho medo. Eu sou quando medrosa. Você tem confusão, tá longe. Eu tô longe, eu corro de confusão. Eu tenho medo. Se alguém falar muito alto comigo, eu paro, eu travo. É mesmo? Eu tenho medo. Mas isso aí tem gatilho de infância, não? Na escola tinha uma menina que todo dia queria me bater. Eu estudei na escola Padre Carlos Salero, no São Pedro. Olha. E ela queria me bater. Principalmente quando eu tirava notas boas na prova. Que eu nunca fui uma aluna ruim, não. Né? E quando eu tirava nota, ela ficava com raiva. Ela dizia, com inveja sua. Quando sair, eu vou te pegar. Lá fora eu te pego. Eu tinha uma professora lindóia. Então eu sempre esperava a lindóia sair para me levar em casa, porque eu tinha medo da menina. Muito, muito medo mesmo. E assim, eu tenho medo. Eu sou medrosa, muito. Você tem medo de barata? Dessas coisas assim? Não tenho. De bichinhos que saem correndo? Não tenho. Tenho medo, nem aguento falar de cobra, não gosto. Né? Mas assim, das outros bichos não. Agora, eu sou pau de carreira. Se disser assim, eu vou te pegar lá fora, eu não saio do lugar. Não. Esqueça a graça. Esqueça a graça desse momento. Nunca briguei na minha vida. Nunca briguei na minha vida. Ô, Graça, me diz uma coisa. Quer dizer que você é técnica de enfermagem também? Sou. Você é técnica de enfermagem, agente comunitário, assistente social e o que mais? Professora, né? Fiz magistério, não dei continuidade mais. Só não atuou.
Eu tive a oportunidade, Osiel, no período que eu assumi meu vínculo na prefeitura, eu também passei a ser, nesse período, ser presidente do Conselho de Saúde de Itabuna. Em 2011. Isso, e aí nesse período a gente teve um momento crítico do processo de ser conselheiros, foi quando a gente foi, Itabuna perdeu o comando único Atenção plena? foi a plena, A né? plena, né? A média e alta complexidade, ela Isso. perdeu. E aí eu estava presidente do conselho. Nossa, Foi um período muito a luta foi grande. foi grande. Por quê? Em um determinado momento, que não cabe a gente falar de gestão nada mais Sim. falar, desapareceu os recursos que seriam destinados para pagar os prestadores. E os prestadores ficaram no prejuízo. Entendi. Aí foi feita a denúncia, fizemos a denúncia, os prestadores também fizeram, para a CIB, para o governo do Estado, governo federal, e Itabuna, após comprovar tudo e o sumiço desses 21 milhões, Itabuna perdeu o comando único. Para voltar, após o Itabuna se organizar para fazer prestadores, ok, negociado, para voltar, precisava que o conselho aprovasse. Meu amigo, foi horrível. Por quê? Você tem uma ideia, nós sofremos todo tipo de ameaça. Assédio? Assédio. Teve assédio? Demais, para você ter uma ideia. Para que vocês aprovassem. Aprovasse. E a gente, quando trabalha direito, quando trabalha com honestidade, as pessoas te ouvem. Era um grupo de 24 conselheiros Sim. de saúde, todos tinham que votar, mas mesmo aqueles que tinham relação com a gestão, entendia que não era momento. Porque Itabuna estava um desmonte, a saúde estava horrível, não tinha como naquele momento Itabuna ter o comando único da saúde. Não tinha como. E aí vocês recusaram? Nós aí contamos com o apoio na época da UESC, trouxemos um grupo de professores da UESC, de pessoas da área da contabilidade e tudo da UESC, tivemos um estudo de Itabuna, da saúde de Itabuna. Pessoa de alto gabarito da UESC. Na época a Adélia era reitora, falamos dela, da situação, ela designou, né? Os professores se colocaram à disposição e vieram. Fizeram, foi Cida Santa Fé Borges, fizeram um levantamento. E aí o relatório final dizia que Itabuna não tinha condição de receber o comando único. E aí nós íamos ter uma reunião, algumas ameaças mesmo, né? Mas que na época eu contei com o apoio do pessoal do Sintese e Leléo Rodrigues, na época, que eu me pegar em casa, para eu não sair de casa sozinha. Sério, Graça? Era. Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto. Eu passava nos locais e falava assim, cadê nosso din-din? Por que não libera nosso dinheiro? Mas porque os servidores, os prestadores entenderam. Não, os prestadores não, as pessoas que tinham aquele vínculo indireto com o município. Entendeu? Entendi. E aí queria os apadrinhados. Isso, queria esse dinheiro. Você quer ser classuda, não quer falar. Os apadrinhados, os cabides de emprego. E aí, cadê o din-din? Porque a culpa é sua. Era um valor, isso, apontava. Caramba. E aí, assim, foi. E aí, tentativa de perseguição, porque eu era servidora do município. Sim. Mas aí, Adilson José era vereador, administrador do pós-saúde que eu trabalhava. E aí, não deixava me perseguir. Ele era vereador nessa época já? A esposa dele era administradora. Administradora. Aí não deixava me perseguir, porque nós também nascemos no mesmo bairro. Então, eu contei com a rede de apoio também, né? E aí, assim, não deixava me perseguir. E nós tínhamos um secretário de saúde até então, que depois entrou outro que foi horrível, mas doutor Antônio Vieira, ele passou a ser meu amigo. Ele era secretário, eu conversava, Vieira, a situação é essa, não tem condição, e Vieira entendia. Então me ajude, vamos nos ajudar. Aí a gente ia para poder ajudar a Vieira. Fizemos até uma conferência para a gente tentar ajudar, muito sério. Muito sério. Antônio Vieira é sério, um excelente ortopedista também, meu ortopedista. E então Vieira ouvia, escutava a gente. Vieira nunca deixou, nunca falou alto, nunca ficou, sempre ouvia, fazia escuta. Infelizmente Vieira saiu e entrou Geraldo Magela, que foi quem causou o maior transtorno para a gente naquele período. Recentemente também um fracasso, é o mesmo? Em Ilhéus? Isso, Que teve federal e tudo, isso, né? Ele mesmo. Ou seja, então, o currículo não é nada bom, né? E aí, mas aí quando Vieira saiu foi mais ruim para a gente, mas a gente manteve. Nós mantivemos. Para você ter uma ideia, eu estava em casa um dia, eu moro de aluguel. E aí uma pessoa próxima a mim chegou, posso falar com você? Pode. Pronto, menina, esse dinheiro aí, você pode comprar sua casa. Você vai ter seu ajuda. Nossa. Eu estremeci, Osiel. Suborno direto. Eu estremeci. Eu falei, eu não quero. Eu quero dormir todo dia com a cabeça travesseira em paz. Exatamente. E aí nós contávamos com o apoio de duas figuras perfeitas. 2 promotores. Inocêncio Carvalho, na época. Isso, Inocêncio Carvalho. E o Carvalho. outro, dessa época aí que eu me lembro, Assunção, Clodoaldo. Clodoaldo.
Eles dois. É desse ano E aí. aí tivemos uma reunião intensa. Eu falei, meu Deus, vamos para essa reunião. Quando nós chegamos lá, estavam os dois lá, nessa reunião com a gente. Aí pronto. Pronto. E aí a gente manteve, eu disse assim, gente, a gente nasce em situação de vulnerabilidade econômica, mulher, negra, mas eu preciso manter meu caráter. Eu não posso, em hipótese alguma, por conta de uma casa própria, desconstruir tudo que eu construí ao longo do tempo. Eu poderia ter dito, não, eu quero essa casa. Estava Sim, numa casa, e encher aí? os E minha olhos. consciência estaria onde? Nunca mais você não estaria aqui Isso. Eu falei, conversando não, comigo. eu não quero essa casa. Essa casa não vai me pertencer. Ela vai ser fruto de uma corrupção. Eu não sou corrupta. Os cargos levam muito a isso, né? Isso. Cargo na área pública, principalmente. Conselheiros receberam oferta de cargos e não aceitaram. Conselheiros sem emprego iam na porta. Tentaram não. fragilizar Tentaram. você de toda forma. De toda forma, não conseguiram. O ano era 2011. 2011. Aí, em 2013, após mudança, houve uma reordenação na questão da gestão de saúde, alguns avanços importantes. Voltou no E governo Vânia, não foi? foi no governo No governo Vânia. Vânia. No governo Vânia. Até porque é um governo novo, precisa ter as oportunidades, né? E o doutor Paulo Bicalho, o secretário de Sim, saúde. Então, um dos melhores secretários. isso, e nós tivemos, com ele é certeza. monstro. Ele é ótimo, excelente. Pois Teremos e a aí- oportunidade de ouvi-lo aqui no programa. E aí, nesse processo, que maravilha, eu Teremos. vou estar ouvindo. Teremos. Nesse processo também, aí, nenhuma avaliação de uma equipe. Eu estando no Conselho de Saúde, tive a oportunidade de representar a Bahia numa coordenação nacional de plenárias de conselhos. Então, eu passava mais tempo viajando do que aqui. Olha aí, se tornou referência. É referência. Por quê? Porque resistiu. O histórico do Conselho. Exatamente. Isso. Resistiu, persistiu. E esse exemplo para os seus colegas pelo Brasil afora é necessário ser contado. Tive a oportunidade de ir para muitos lugares, ver muitas pessoas, conversar sobre política pública. Eu sou apaixonada pelo SUS. Eu levanto a bandeira do SUS todos os dias da minha vida. Eu defendo o SUS. Seria da gente ser um SUS, Graça? Eu defendo o SUS Perfeito. muito. É a maior política pública que nós temos, é o Sistema Único de Saúde, gente. A gente precisa cuidar dele. Quem vive lá fora sabe A bem gente do que você está precisa falando. cuidar desse. Que não tem isso de SUS. Ou tem dinheiro ou não recebe tratamento. Isso. É bem por aí. Estando na plenária de conselhos, em uma fala, em um evento, né, eu fiz uma fala, mediei uma palestra, e aí eu fui vista e fui convidada para ser apoio do MEC para o programa Mais Médico para o Brasil. Eu passei por uma entrevista, né? O pessoal me entrevistou de Brasília para ver se eu conhecia realmente sobre política, né, pública, e aí eu fui. Passei esse apoio do MEC, fazendo apoio intersetorial nessa região do sul, Sim. extremo sul, sudeste, sudoeste da Bahia. Aí lá vai eu. Era em um tempo, sempre negociava com a gestão, né? E aí eu viajava para fazer apoio para os mais médicos. E foi mais uma experiência que eu tive, mais um conhecimento, que fiquei até minha mãe desenvolver um câncer. Porque como eu ficava muito fora, e aí ela desencadeou um câncer, chegou um momento que não dava mais para deixar ela para poder estar viajando. Certo. Porque a cada 15 dias, uma vez no mês, pelo menos, tinha que estar em Brasília. Aí você teve que optar. E viajar a cada 15 dias para as atividades. Mais uma vez você teve que ter uma opção. Aí eu fiz opção por minha mãe, né? E aí, fazendo a opção por minha mãe, eu tive a oportunidade de ir para o Hospital de Ilhéus trabalhar como assistente social. Você hoje é do materno e Costa do Cacau. Isso é. São as áreas que você atua. Atuo. Quando você fala da sua mãe, me veio aqui imediatamente a devolutiva que a vida faz, né? Quando ela lhe apoiou Isso. com unhas e dentes, Isso. quando você mais precisou, você não pensou duas vezes. E Quando minha ela mãe- precisou de você. Minha mãe é minha referência, né? Eu criei meus filhos com o apoio de minha mãe. É quem estava todos os dias comigo. O que é que ela fazia? Ela era merendeira Merendeira? no Colégio São José, onde eu estudei Educação. também. Educação, É, na área da educação. isso. Aí trabalhou também no José Brandão, trabalhou naquele colégio ali da subida da... Da Santa Casa? Não, dos Conceição ali, esqueci o nome. Na subidinha da Ercília Teixeira ali. É o Inácio, não? Não, eu esqueci o nome. Não é o da agora. praça, não? Perto do sindicato? Não, é naquele da Ercília Teixeira. A do Rotary ali. Tá.
E, e aí, assim, eu viajava e minha mãe ficava em casa. Meu filho, com 14 anos, dizia assim, não precisa não, vim não, Tô aqui. eu tô aqui, né? E aí, mas ela ia todos os dias. Eu chegava, às vezes viajava, trabalhava, dava plantão, chegava, correria para dar o sustento da minha família, né? Porque, infelizmente, na saúde a gente ganha, o salário não é tão alto, não é bom. Você tem que ter mais de um vínculo É para por isso conseguir que existem se os sustentar vínculos. isso. É um sofrimento, porque se tivesse salário digno para os profissionais de saúde, nós não precisávamos Ter estar em 2, 3 vários trabalhos. vínculos, bastava pagar o digno que a gente poderia estar em um só e tendo vida, né? Porque a gente Sim. acaba correndo de um lugar para o outro. Às vezes eu chegava, eu falei, vixe, vou fazer almoço ainda, fazer as coisas para amanhã. Eu chegava, estava tudo pronto. Porque a mamãe chegava, ela tinha a chave da minha casa, ela chegava, entrava, fazia as coisas e ia para casa, trancava a porta e ia, para deixar tudo pronto para mim. Então, assim, quem tem sua mãe, valorize. Eu digo mesmo. A mãe nunca dá um conselho pro mal pra gente. Eu digo A gente mesmo. pensa, minha mãe é chata, não sei. Não é. Ela quer o bem. É. Ela está sendo chata, porque a mãe vê para além do que a gente vê. Então, assim, cuide de sua mãe como sua joia preciosa. Ela é a joia preciosa da gente. É. Eu Então, não minha tenho, mãe me faz uma eu não tenho falta dúvida. Eu não tenho dúvida imensa. disso. Imensa Dia mesmo. 25, agora um aninho, que a minha Pois é. foi o Papai do Céu. Um ano. Todos os dias eu lembro de Muito minha mãe. rápido. Todos os dias eu lembro dela. E não, isso não muda nunca. Não, não, não. E nem deve mudar. É, e eu era orgulho dela. É. E nem deve Era mudar. orgulho pra ela. Ô, Graça, você tá falando de mãe, a gente falou de pai. Vamos falar agora da sua família. Você falou que mora de aluguel ainda. Modo. Eu sei que você é aquela pessoa do coração grandão, cabe todo mundo no seu Isso. coração. É por isso que você ainda não comprou uma casa? Porque você tá sempre pronto a ajudar a todos? É, eu passei muito tempo trabalhando, pensando no outro e deixando um pouco de lado os projetos meus, né? Porque Pessoais. assim, eu não posso, Osiel, Hum, olhar para minha mesa e ver a comida e ver que na casa dos meus sobrinhos não tem, né? entendi. Eu não posso fazer isso, então eu tenho que ajudar. Eu preciso ajudar. Será que a gente para e vê a mesa farta e fala, nossa, Isso, como é que será pode, que meu então? filho tá assim? E meu filho é agrônomo. Ele trabalha na Bahia até, está em Salvador, Uhum. graças a Deus. Mas minha filha, ela recuou um pouquinho daquilo que a gente diz assim, de formação. Ela Do não quis projeto de estudar do vida ali. projeto de vida. Então, ela tem 5 filhos hoje, né? De E eu, cara você tem 5 netos. 5 sobrinhos. E eu que Ah, é por ajudo. isso que você orienta seus Eu netos a esqueci chamar de tia eu Gal. esqueci de falar para você Ah, uma coisa do meu passado. Meu pai não deixou registrar minha filha. não? Não, Quem registrou? foi ele. Ele registrou como pai, como é que fala? Ele registrou. Hoje, E assistente você não consertou isso, social, não? estamos consertando. É, né? Estamos consertando. E aí, Laísa pariu 5 filhos. E eu ajudo. Uma eu crio. Hã, Você conhece a Ana Clara. Todo sim, ano te busca por conta da da gincana. gincana. E eu ajudo. Então, assim, eu tenho que ajudar. Eu não posso deixar. Ela errou, ela engravidou, Ah, mas eu tenho que ajudar. Eu não posso abandonar. Eu não posso deixar de lado, né? Então, Deus sabe todas as coisas, claro. né, Osiel? Então, assim, eu sei que vai chegar o momento. Ele está perto. Eu creio em Deus que está Uhum. perto o momento que eu vou comprar a minha casa. É o sonho de graça. É meu sonho. Meu sonho hoje é ter a minha casa própria. Saúde primeiro para eu ter condição de ter a casa Claro, própria, né? exatamente. E eu digo que na minha vida não há nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Aham. Porque o Senhor é meu pastor e nada me E faltará, não faltará. né? Então Deus E, sabe todas as e coisas, não é falta. tudo no tempo de Deus. Não falta. Agora, por que você orienta a chamar de tia Gal? Não E oriento, não não. vovó? Deixa eu Eu soube que é explicar. você que Não, ensina. deixa eu explicar. Você não gosta de ser chamada de Como eu vovó? sempre fui presente na vida da minha família, Ah, eu saía para ir para Itabuna Esporte Clube, se eu não levasse todo mundo comigo, eu não ia. só. Aí eu levava meus primos, Ah, levava meus sobrinhos, levava todo mundo. E todo mundo Tiagal, Tiagal. As crianças foram crescendo, os filhos de Laísa, né? E foram vendo meus sobrinhos, como todo mundo foi criado. Porque eu fiquei um tempo ainda no São Pedro, certo. né? Quando Laísa engravidou, ela engravidou muito cedo, com 14 anos, foi que eu saí do São Pedro para ir morar em uma casa minha com eles. Mas até aí, então, Ana Clara, no primeiro momento ainda de vida, Ana Clara ficou no São Pedro. Então, via meu sobrinho me chamando de Tiagal. E ela aprendeu a me chamar de Tiagal.
E foi assim, e os outros também foram chamando dessa forma, Tia Gal. E tudo neto. E tudo neto, né? Mas me chamam Tia Gal, e para mim tô muito tranquila com isso. Mas Não precisa mudar. vovó pesa? Não pesa, mas ninguém nunca chamou, então Nunca deixa chamou. assim. Então, Então, Tia Gal, Tia Gal, Tia Gal. E aí, a Ana Clara tinha coisa que ela dizia assim, quando ela era menor. Se eu falar chamar de avó, ela briga, mas não é, porque o costume de chamar todo mundo Tia Gal foi chamando Tia Gal. Você gosta de casa Foi cheia, né, deixando, eu Graça? gosto de casa cheia, eu gosto de reunir pessoas. Reúne pessoas. Eu gosto. Eu sou prova viva disso. Eu gosto Sempre muito. tô por lá. É filando a boia. E fora que tem um tempero maravilhoso, né? Obrigada. Tem um tempero maravilhoso. Você gosta de reunir pessoas, tá todo mundo sempre junto ali, e as pessoas adoram estar ao seu lado. Como é que é isso? Tá ali a casa sempre cheia, tá com os amigos. Sem isso, dá um vazio, parece que algo não tá funcionando bem. Eu sempre fico achando que as pessoas querem estar comigo. Certo. Porque, assim, sempre gostei de movimento, sempre Aham. tive com muita gente. E lá em casa, sempre muita gente. Na casa de minha mãe era muita gente, né? E aí eu me vi naquela época desse jeito. E sempre que eu faço uma comida, eu não aprendi a fazer comida pouco. Eu não sei Sempre chegar, muito. pegar Caldeirão. eu não sei fazer uma xícara de arroz só para quem está em casa. Eu faço o arroz uma quantidade e eu sempre convido. Tá fazendo o quê? E foi assim. E sendo agente comunitária, e tem um grupo muito bom nosso, é Walter, Kátia, Marta Moranguinho, tem uma turma, Helenita, Zé Carlos, que a gente sempre reunia, nós nos reuníamos final de semana. E sempre se reunia lá em casa, porque eu era a única que morava em uma casa sozinha. E aí passamos depois, Humberto Barreto, Marizinha, começamos a fazer os encontros Beto Barreto sanitarista. o encontro dos amigos da Laje. Aí nós tínhamos o São João dos Amigos da Laje, encontro dia domingo. Eu fui aprendendo com isso. Nós fomos nos encontrando sempre ao domingo na casa de alguém. E acabou que às vezes ficava sempre lá em casa. E eu fui ao longo. Você sabe que a amizade vai se renovando. Você não esquece os antigos, mas vão se renovando. Você sai em novos espaços, novos amigos. E aí, chegando novos amigos, já vai essa prática de estar reunindo. E eu sempre gosto. Eu me sinto bem unindo pessoas. E encontrou uma pessoa que também gosta de unir pessoas. Isso, Fala um pouco disso. Como é que você conheceu a Alain? Rapaz, foi um negócio meio estranho. Eu estava finalizando o hospital regional, quando o Costa abriu o regional, Sim. estava se fechando, né? E aí tinha um amigo em comum nosso, que é vigilante, Paulo Welber, veio em Itabuna resolver alguma coisa, eles dois. Eu estava passando para ir na casa de uma amiga minha no bairro da Califórnia. Ele estava na mesa, eu te juro, ele estava sentado na mesa com o Paulo, em um barzinho ali do Acarajé, no bairro de Fátima, na principal. Eu passei, eu saltei no siso e fui andando. Que meu cunhado, Osiel Tino, eu ia me pegar. Meu xará. Ia pegar ali próxima ali. Aí, Paulo, Graça, eu falei com o Paulo, mas eu não vi, Alain. Eu não vi. E Paulo disse, senta aqui. Eu falei, não, estou indo na casa da minha irmã. E segui. Ele olhou e falou, você é muito mal educado, sua amiga. Nem falou comigo, mas eu não vi. Aí ele disse, pegou, deixa eu ver ela aí. Pegou deixa eu ver a foto dela aí. Paulo mostrou, apareceu o meu contato, ele gravou meu contato. E começou a mandar mensagem. Bom dia, moça bonita. Boa noite, moça bonita. Boa tarde. E eu falei, quem é esse cara? A foto dele, no relance que estava na imagem do WhatsApp dele, é um espaço com muitas mesas amarelas. Então parecia que era galego. Eu falei, quem é esse galego que está mandando bom dia? Eu falei, vou bloquear. Aí mostrei para uma amiga minha lá no Hospital de Ilhéus. Ela falou, se você não quiser, manda para mim. Eu falei, pode ficar. Porque eu não conheço. E aí um dia eu perguntei a ele, como foi que nossos contatos se encontraram? Porque eu não te conheço. Eu não passo o meu contato para ninguém que eu não conheço. Antes de você bloquear, você... Perguntei. Desencargo aí ele de falou, consciência aqui. nós temos uma amiga em comum. Eu falei, tá. E fiquei vendo na mente logo Paulo. Aí eu falei, tá certo. Mas eu não gosto de ter meu contato para ninguém, não. Ele falou, um dia, se você quiser me conhecer, falou. Aí um domingo ele mandou uma mensagem para mim. Eu estava vindo do plantão. Eu falei, olha, estou vindo do plantão, mas daqui a pouco vou lá na FEC. Ele falou, se você me convidar, eu vou. Cheguei na FEC e falou, eu só estou na FEC. Ele, tô indo. Coisa de 30 minutos ele chegou lá na FEC. Aí foi quando tudo começou, né? Há quantos anos? Vai fazer 7 anos. 7 anos. Vão fazer 7 anos, É um parceiro, companheiro. Que coisa boa, rapaz. Tanto é um companheiro. E olha só, um encontro completamente causal.
casual mesmo. Né? E Então, partindo de um ponto negativo, porque ele entendeu que você era mal educada, foi ou era isso. metida besta, uma das duas Isso, mais ou menos coisas. isso, mais ou menos E isso. hoje estamos aí. Isso. O sonho dos dois Olhe, a casa é um é um ponto, sonho dos a dois. casa própria. É um sonho A dos casa, dois. Os dois torcem pro mesmo time? Não, Não. não. Ele é Palmeiras, eu sou Flamengo. Você é flamenguista Sou roxa. flamenguista, sou. Quem quiser que mande um bom dia pra você quando o Vasco ganhar o Flamengo. Não. Eu sempre mando bom dia, inclusive pra sua esposa, quando o Flamengo ganha do Vasco. É porque eu sou flamenguista e ela é Vasco. Ela é Vasco. Lá em casa é do mesmo jeito. E lá em casa, todos são vascaínos. Só você é flamenguista? Sou flamenguista. Seu pai também? Meu pai é vascaíno daqueles ferrenhos. É mesmo, Graça. Ferrenhos, é vascaíno mesmo, aquele... Vascaíno da gema. E minha mãe era flamenguista, então eu fiz opção por minha mãe. Mas meus irmãos todos foram ser vascaínos. Acompanhou o pai? Acompanhou meu pai. Além de cozinhar bem, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de ficar em casa. Diferente de Alan gosta de sair. Certo. Eu gosto de ficar em casa. Se eu pudesse, talvez seja por isso também que eu reúno as pessoas em casa. Porque eu não gosto muito de sair. Eu comecei, em um determinado momento da minha vida, a ter muito medo da violência. E eu sempre uso aquela frase, quem boa romaria faz em suas casas está em paz. Exatamente. Claro que qualquer local você pode ter uma bala perdida, pode ter uma violência, pode ter... Mas eu gosto de estar em casa, eu gosto de me proteger. Eu acho que em casa eu estou protegida. Né? Então, assim, por isso que eu também, vale reforçar, de reunir pessoas, Sim. de estar em casa. No seu trabalho, Graça e as colegas, de um modo geral? Às vezes eu fico preocupada, que o pessoal diz assim, você parece uma delegada. Porque você joga duro? Não, eu não jogo duro, não, mas eu acho que a postura, quando eu sou alta, Aham. você tem uma ideia. Tem uma colega minha que toda vez tinha um problema no leito, o pessoal estava agressivo, não sei o que, ela falou, vá lá no leito. Porque quando eu chegava, eu autona, sempre gostei de usar salto trabalhando, quando eu chegava, o pessoal ficava, não, nada não. Eles me usavam. Então, mas assim, eu sou muito flexível. Vou falar de Graça coordenadora. Tá. Eu sou muito amiga da minha equipe. Eu sou muito amiga. Claro que eu não posso fragilizar em erros, né? Sim. Mas o que eu puder fazer para ajudar a minha equipe, eu faço. Porque são minhas colegas. Eu não vou jamais assediar alguém da minha equipe, porque são minhas colegas. Assediando alguém da minha equipe, eu vou estar assediando um assistente social. E a ideia não é essa. Então, assim, claro que elas sabem até o limite que eu posso ir. No limite que eu puder ir para ajudar elas, eu vou. Qual o maior desafio de uma coordenadora de uma unidade de assistência social na saúde? É dar conta de mostrar para os outros, porque o problema não está em nós, assistentes sociais. É as pessoas acharem que nós temos que fazer tudo. Tudo que ninguém pode fazer, sabe fazer, o assistente social resolve. Não é. Nós não temos uma varinha de condão, nós fazemos assistência social, nós trabalhamos em cima de uma política de assistência, né, que garante direitos, e a gente vai para a linha da assistência, não para a linha geral, e as pessoas acham que tudo a gente pode resolver dentro da unidade. Então, assim, é levar para os outros, das outras equipes, que a minha equipe está fazendo o correto. Porque você vai dizer, mas não, o assistente social não está fazendo nada, está fazendo tudo. Porque o trabalhador assistente social, muitas vezes, é invisível aos olhos do outro. Porque a gente vai trabalhar com a rede de apoio familiar, a rede socioassistencial, para dar conta de assistir aquele indivíduo, na sua necessidade, não na necessidade do colega. Né? Graça, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que poderia ficar aqui 2, 3 horas tranquilamente, porque você tem uma bagagem absurda de conhecimento. O que é que falta para você na sua profissão? Onde é que você pretende chegar? Na profissão, falta o reconhecimento do assistente social enquanto ser importante dentro da equipe multi. E assim, profissionalmente, se eu for falar da linha da experiência, eu estou concluindo agora mais uma especialização em gestão de sistema e de serviços de saúde e vou caminhar para o meu mestrado e quero o doutorado. Doutora Graça. Eu quero o doutorado. Já passou pela sua cabeça em ser uma secretária de saúde? Eu fui convidada uma época em um município e eu recusei. Por quê? Porque, assim, eu acho que muitos gestores, prefeitos, não entendem a responsabilidade de ter uma secretária de saúde
e que a gestão dos recursos é da Secretaria de Saúde, que ela tem que ter autonomia para fazer a gestão desse recurso, E não desviado. não desviado. Como fui convidada na época do conselho para ser vereadora, eu disse que para ser vereadora eu tinha que estar em meu projeto de vida e não estava. E a pessoa disse assim, mas é projeto do partido. Eu falei, mas não é meu projeto. Sempre é do E partido. tudo que eu fiz ao longo dos anos, defender política de saúde, de estar nas redes, eu passei uma época mais dentro eu estava no salão, quando a TV me ligava, tem uma entrevista, passei mais no meio de comunicação do que dentro da minha própria casa. E isso as pessoas, porque está popular, e a comunidade me via, percebia, né, a atuação do conselho. Eu disse, isso que eu fiz não foi para ser candidata a vereadora, nem candidata a nada. É a primeira imaginação que Eu vem. fiz porque a comunidade precisa de alguém que levante a bandeira dela, que trabalhe, que lute por ela sem interesse. Eu não posso fazer um movimento de comunidade, ajudar uma comunidade, pensando em ser vereador. Eu tenho que fazer porque é da minha essência fazer. Eu vou continuar fazendo. Onde tiver uma necessidade, onde tiver um indivíduo precisando, eu vou estar lá. Mas sem interesse de ser nada. Entendeu? Entendi. Graça, bom, chegamos ao final. Se alguém quer convidar Graça para alguma coisa, convida para quê? O que é que não pode faltar? O que não pode faltar? Eu gostaria de estar ali. Uma roda de conversa sobre saúde. É uma roda de conversa com uma cervejinha gelada, de preferência Heineken. Um bate-papo amigo. Pode me convidar, como eu vou em algum, né, na UESC, eu vou ia na antiga Unime para fazer palestras para cursos para o pessoal de serviço social, pessoal da saúde. Onde estiver falando do SUS, eu vou estar. Pode me convidar que eu vou. Não convida a Graça de forma alguma para onde? Para assistir um jogo do Vasco. Só o Vasco. E não me convide para falar mal de alguém, porque lá eu não vou. Eu tenho muitas coisas para falar bem de alguém e não me convide. Não me chame em particular contra ninguém, porque lá eu não vou. Graça, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Aqui é um primeiro podcast de muitos que estão chegando, viu? Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, eu espero que tenha, assim, superado a sua expectativa. As minhas, completamente. Então, agradeço a você por me trazer de volta a Itabuna, porque eu estou mais em Ilhéus do que em Itabuna, né? Mas estou voltando a dizer que eu estou retomando o meu concurso, que eu estava de licença, sem Sim. vencimento, estou retornando hoje. Olha só. Vou me apresentar hoje na realidade e assim dizer para você que Itabuna, eu sou apaixonada por Itabuna. Eu também, viu? Eu amo a minha cidade. Eu sou apaixonado Eu quero por o isso melhor aqui. da minha cidade, dizer assim que a saúde de Itabuna, ela tem como ela ser a melhor, porque nós temos tudo. Nós temos prestadores de serviços da maior competência, da maior condição, né, de prestar serviço. Nós temos tudo. Nós somos uma rede de atenção à saúde, tanto a direta quanto a indireta, que é excelente. Então, Itabuna pode ser muito mais do que nós somos. Maravilha. Graça Souza. Espero que vocês adorem esse bate-papo, compartilhem, curtam bastante. Tem muitos podcasts que a gente vai trazer aqui e esse é o primeiro de muitos. Espero vocês no próximo. Abraço do Oz.